Está no livro de Marcos, capítulo 5, 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda se incomoda o mestre? Essa é a situação que muitas vezes a gente passa, e a gente está chegando ao final do ano e muitas coisas às vezes ainda não foi resolvida, né? A gente não conseguiu aquilo que a gente tanto esperava. Mas o que fazer quando as coisas estão contra você? O que você fazer quando as coisas parecem que não está conforme aquilo que você planejou? Aquilo que você pensou e tudo está errado. E para completar, tem aquelas pessoas que chegam para você e falam que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que não adianta orar, não adianta vir a culto, não adianta você se esforçar, que nada vai dar certo, você já teve tudo e parece que nada vai dar certo. Talvez é a mesma situação desse homem aqui chamado Jairo. A palavra de Deus diz que ele era chefe da sinagoga, era uma pessoa importante até. Mas eu quero te dizer, o mal, ele vem para as pessoas importantes, e vem para as pessoas ruins, ou vem para as pessoas pobres, ou vem para as pessoas ricas. O diferencial aqui, irmãos, é como a gente se comporta diante da situação. Como é que a gente se comporta diante de uma situação que parece que não tem solução? E pior que a gente olha e vê, parece que quanto mais a gente ora, a coisa está piorando. Isso na nossa mentalidade. Porque para Deus não existe isso. A partir do momento que você coloca algo diante do Senhor, irmãos, Ele está agindo. Ele está agindo. Satanás, o que ele tem de poder na mão deles para fazer é reagir àquilo que Deus está agindo, naquilo que Deus está agindo. Então, a palavra do Senhor aqui não diz o que esse homem chamado Jairo estava fazendo. Uma coisa é certa: ele foi até o Senhor Jesus para pedir uma ajuda, né? Ele chegou até o Senhor Jesus pedindo uma ajuda, porque a filha dele estava prestes a morrer. Era uma situação horrível. E a gente vê aqui um pai preocupado com o filho, um pai preocupado com uma filha, melhor dizendo, era uma filha. E ele procurou a quem tinha solução. O negócio é que a gente vai procurar quem não tem solução. O negócio é que a gente vai contar para quem não vai resolver. Se eu chego para alguém que não vai resolver, Rogério, contar a minha situação, vai ser uma pessoa a mais que vai saber. Uma pessoa a mais que vai ficar sabendo. Mas quando você chega até Jesus, eu quero incentivar você, para você procurar Jesus mais. Para você procurar Jesus mais. Se você for ler esse texto aqui para trás mente, como a gente diz na área jurídica, no versículo 25 em diante, você vai ver que ali tinha uma mulher enferma. A palavra do Senhor diz que aquela mulher que tocou nas vestes de Jesus, a multidão cercava o Senhor Jesus e aquela mulher, aqui no mesmo texto, no capítulo 5 de Marcos, né? Mas precisamente aqui a partir do versículo 25, porque a partir do versículo 21 é onde Jairo chega. Jairo vai até Jesus, não sei quanto tempo levou, mas ele vai de longe para ir até Jesus. É como se eu estivesse doente e tivesse que sair da minha casa e tivesse que ir a um hospital. Eu já passei por experiências de enfermidade, assim, dor, né? E aí a gente vai e toma um remédio e melhora. Não sei se vocês já aconteceu isso assim, com muita dor mesmo. Aí eu tomei lá uns analgésicos bem fortes mesmo, e aquela dor parou, e eu fiquei assim como se não tivesse mais dor. Então não há nada melhor. Mas aqui nessa situação, nas duas situações, tanto o Jairo quanto essa mulher aqui, irmãos, era situação na família. Eu acho que não existe nada pior do que uma situação que um familiar seu esteja passando, seja de doença, seja de afastamento de Jesus, seja de desemprego. Não há.
Então, esse homem Jairo, ele sai da casa dele e vai até o Senhor Jesus, aí no versículo 21 do Marcos, capítulo 5. E a palavra de Deus diz que ele se ajoelha, ele se prostra no Senhor Jesus, ele se prostra ante aos pés do Senhor Jesus. E comitantemente, ou seja, nessa mesma situação também tem uma mulher que estava vazando sangue. A Bíblia diz que é a mulher do fluxo de sangue. Vocês conhecem a história dela, né? Então, eu vejo nessa situação, irmã Eliseu, que não há nada que Jesus não possa fazer. Assim, a gente não dá conta. Se alguém me chama, olha, vai lá em casa, ou lá não sei por quem, aí ao mesmo tempo diga, vai lá em casa, o outro vai lá em casa, eu não dou conta. Às vezes é impossível, até pela localidade onde eu moro. Se for aqui em Samambaia, se for na Celândia, eu moro em outro canto, né? Em Taguatinga e tal. Mas fazer atendimento assim eu não dou conta. Não tem como. Mas Jesus não. Né? A mulher do fluxo de sangue, a situação dela foi que ela tocou em Jesus. E a palavra de Deus diz que assim que ela tocou em Jesus, ela foi curada. Não foi rápido. Olha, Jesus ele não quer demorar para curar. Jesus ele não quer demorar para resolver a situação. Ele não quer demorar, é instantâneo. E a palavra do Senhor diz que ela tocou e Jesus só sentiu, né? Saiu dele virtude, diz a Bíblia. E ele perguntou quem tocou e aquela coisa toda. E aí depois, né? Aí depois vem o Jairo e toca, e prostra-se aos pés do Senhor Jesus e insistiu. Ele, chorando praticamente, insistiu, suplicou. Versículo 23 do capítulo 5: minha filhinha está à morte. Irmãos, vou falar, a gente já sentiu dor, mas uma situação dessa, algumas vezes eu tive a experiência ruim de passar por essas situações assim, de ter filhos pequenos, recém-nascido à morte. Você não tem descanso. Uma delas que nasceu prematuramente, me parece, foi a Sara, a minha filha mais nova, né? E ali era um quadro ruim de desnutrição misturado com tudo que você pensava. Ela estava bem contaminadazinha e a médica brigou conosco por conta daquele relaxo, e ela estava ruim, ficou ruim, e a gente não dormia. Acordava, ia para o hospital cedo, ficava alguém lá, lembrando aquela troca permanente. Não tem nada pior. Agora você imagina esse homem naquela época que não tinha todos os recursos que nós hoje temos, de médico, mas ele tinha um recurso espetacular que hoje é o melhor dos recursos, é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus estava ali naquele momento, ele foi na pessoa certa, era um pai preocupado. Irmãos, isso é preocupação, a pessoa vai atrás, a pessoa se prostra. A gente aprende aqui com Jairo, primeiro, que ele saiu do lugar de conforto. Se ele viu que a filhinha dele estava ruim, ele falou, vou procurar Jesus, apesar de ele ser um chefe da sinagoga daquela época. Mas ele não se envergonhou, ele foi até o Senhor Jesus, não querendo saber o que os outros da sinagoga iriam falar com ele. Não, ele foi, e assim a gente deve fazer também. Eu creio que tem que ser assim. Você tem que ser assim. Não se canse, valorize a situação que você está passando. Valorize. Vamos assim dizer, em que sentido, pastor? Perceba, olhe. Foque, coloque o seu foco como fez Jairo, como fez aquela mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia não dá o nome dela, entendeu? A Bíblia não cita o nome dela, mas em relação ao Jairo já cita o nome dele. Mas a mulher do fluxo de sangue não citou o nome dela. Então, mas ela tinha um foco. Hoje a pior coisa que a gente vê, uma das dificuldades das pessoas, é que elas não têm foco. Qualquer coisa tira o foco das pessoas hoje em dia. Não sei porquê.
Se você tem um foco, seja ele qual for, se você tem algo, aliás, coloque o foco naquilo. Valorize a situação no sentido de você ir atrás e resolver. Não pare enquanto você não resolver. Ou não pare enquanto você não sentir. Enquanto você não sentir que aquilo está nas mãos de Deus, e Deus está agindo, você vai descansar. Lembra daquele hino, né? Não se pode excluir o que estás a pedir, quando tudo deixares montar. Oh, hino maravilhoso! Ele tem essa parte, né? Se você não abriu, se sua alma não sentiu, né? Você tem que deixar no altar de Deus e sentir que Ele está resolvendo, e Deus vai ver que você deixou nele essa situação e Ele vai agir, irmão. Tem que ser assim. Coloca o seu foco. 2024 é ano de nós andarmos focados em Jesus. Aleluia, amém. É o ano de nós nos amarrarmos a Jesus, não importa o que aconteça, não importa se está chovendo, não importa, não, vou focar. Vou colocar meu foco em Jesus, meu olhar em Jesus, como fez Jairo. Jairo saiu do ambiente dele com um foco. Eu vou até aquele que pode resolver. E assim ele fez. E no versículo 23, Jesus estava andando, quando ele curou também a mulher enferma, quando ele estava andando, ele chega para Jesus aí no versículo 23 de Marcos, capítulo 5. O livro de Marcos já conta um pouquinho mais do que ocorreu. E aí ele fala assim, ele insistia, ele suplicou: minha filhinha está à morte, bem põe a mão sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Versículo 24 diz a Bíblia que Jesus foi com ele. Jesus sempre vai conosco. Amém. Aliás, Jesus sempre está conosco. Aleluia, graças a Deus. Pois é, eu amo Jesus por causa disso. Eu acho que vocês têm essas experiências assim. Mas Jesus sempre está conosco, sempre. E a palavra de Deus diz que a caminho, indo lá, é que houve essa cura dessa mulher aqui. Indo a caminho, aí no versículo 35, ele deve estar indo com Jesus a caminho da casa dele. Ele não largou Jesus, ele foi caminhando junto. Tem pessoas que resistem, né? Assim, fácil, não sei por que, esse negócio de desistência é uma palavra até difícil para mim, mas não está no meu sangue. Então aquele homem, ele acompanhou Jesus, ele foi acompanhando Jesus, ele foi junto com Jesus. Muitas vezes Jesus está conosco, mas às vezes a gente não está com ele, é ruim. Ele está conosco, mas não é aquela coisa, igual aquele ditado, as pessoas dizem, Deus é fiel. A pessoa falou assim, Deus é fiel, mas você é fiel? Né? Então tem esses contrapostos aí. Então, mas não, Jesus foi com aquele homem, e aquele homem foi com o Senhor Jesus. Isso quer dizer o quê? Que ele entregou nas mãos do Senhor Jesus. Ele confiou mesmo, uma pessoa pura de coração. Aí beleza pura. Aí quando vai lá no versículo 34, eu digo, pertinho, chegando perto da casa dele, quase no versículo 35, falava ele ainda com a mulher, né? No versículo 34 ele falava com a mulher ainda. Presta atenção no Marcos capítulo 5, 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Fé. Quem é que salvou aquela mulher? Foi a fé. Fé é uma palavra muito pequena, irmão, mas tem um grande poder. Fé. Tenha fé. Tenha sua fé em Jesus. Se alimente da palavra de Deus, que a tua fé aumenta. Se alimente da palavra de Deus, que a tua fé aumenta. Fé foi o que Jesus falou para aquela mulher: a tua fé te salvou.
Aí falava ele ainda quando chegaram alguns, aquelas pessoas que estavam na casa do Jairo, aquelas pessoas que já sabiam da situação da menina. Aí é ruim, né? Jairo acaba de ver uma cura, aí vai chegando alguém e fala assim: não adianta mais, não, sua filha morreu. Talvez a gente já ouviu uma situação assim. Não adianta orar, não adianta pedir. Não adianta orar. Adianta ficar na posição, adianta. Eu sou testemunho vivo. Que adianta você ficar na posição, não olhar para cá e nem para cá, não voltar, não recuar, hoje está bem, hoje não está bem. Hoje eu até brincava hoje aqui, né? Assim, é brincadeira, né? Aliás, eu falava isso até hoje aqui cedo, quando eu estava na madeireira aqui, comprando algumas coisas para cá. Aí eu falava a alguém me perguntou sobre, a gente sempre conversa sobre o Evangelho. Aí ela falava alguma coisa, eu falei assim: pois é, irmão, mas assim, a igreja nunca parou naquela época, mas hoje a chuva para o povo, tudo para o povo. A igreja, né? A igreja vencedora, nada para você que é igreja. E eu falava para ela, muitas coisas hoje para a igreja, apesar da gente cantar que o Coliseu, o leão, a espada, a perseguição, mas hoje não tem nada disso, muita gente está parando. Falta de fé, mas aquela mulher do toque aqui, ela não parou. Aquela mulher que tocou em Jesus não parou. Jairo não parou. O negócio é que a gente quer parar. A gente fica ouvindo vozes. Aí eu pergunto nessa noite, você que está em casa, você que está aqui, nós que estamos aqui, quais as vozes que nós temos ouvido ultimamente? Se a gente ficar parado, ouvindo vozes, ou a gente ficar olhando, né? Porque o olhar também pega. Você ficar olhando não dá certo, se você ficar ouvindo não dá certo. Como é que está? Não é ruim, né? É por isso que é bom você parar de ouvir conselhos. Que tipo de conselho? Aquele conselho que vai te deixar para trabalho. É por isso que é ruim você parar, é bom você parar de ouvir vozes de todo lado. Eu me lembro como se fosse hoje, naquela época da pandemia, quando eu estava chegando no hospital para substituir a minha filha, no caso lá da minha sogra, e aí eu cheguei e já passei direto para pegar os exames da minha sogra, que já estava uns 30 dias lá no hospital, lá no UTI, uns 30 dias. Aí eu peguei, passei lá, peguei lá no Chico, o resultado, peguei e já abri logo, porque eu abro, né? Eu abri esse, aí abri, aí já fui logo lá no objetivamente, lá sobre o pulmão dela, estava não sei o que, pulso e tal, acho que era mais de 80%, alguma coisa assim, era muito. Era muito, não vou falar quanto aqui, porque eu vou estar mentindo. Era tantos por cento mesmo. Aí eu subi logo, gente, lá no hospital. Eu fui lá onde estava o médico, doutor. Aí eu falei: doutor, trouxe aqui os exames, né? O senhor viu? Eu falei: viu, a gente já vai entrar agora com a medicação. Nós vamos entrar agora com antibiótico, não sei mais o que e tal. Aí sucessivamente também, eu acho que foi no dia que o nosso irmãozinho partiu, né? O rapaz do Rogério, foi naquele momento lá também. E aí a Ruth me ligou para resolver uma situaçãozinha, se precisava me resolver, não foi preciso. Mas aí alguém tinha me falado assim: olha, aproveita, passa lá e vê o negócio lá da dona Jovita também, vê se precisa fazer um plano. Porque as pessoas achavam que ela não ia voltar. Muita gente falando que ela não ia voltar. Muita gente que ela estava ruinzinha. E quando eu ficava com a pastora Jovita lá no hospital, ela: ô Paulo, eu estou tão cansada. Falta respiração ruim. Estava tudo ruim, mano. Estava sequinha, assim, magrinha. Para quem viu é que sabe, eu sei. Beleza pura. Eu peguei toda, desci, peguei a minha filha ficou lá, peguei todo aquele exame. Aí cheguei lá no carro, né? Ele falou, eu deixo o médico falar, tem que falar. Vai ter que falar. O papel dele é falar mesmo, é falar. O médico tem que falar que você está doente, o psicólogo tem que falar que você está ruim, né? Às vezes até o pastor tem que falar: olha, seu
seu marido está ruim mesmo, tem que falar. Ou para a pessoa, você está ruim, desse jeito você não vai vencer. Tem que falar. Agora, ouvir ou tomar um posicionamento está em mim. Então ele falou tudo aquilo lá, ela está bem em cima. Mas aí ele falou assim, mas você viu como é que ela está lá? Ela está espertinha. Porque todo dia que eu ia lá também, a gente não deixava de cantar. A gente não, a Bíblia lá, a gente não. Então, era o que? Era semeando saúde no meio da doença. Foi assim um período, esse período, que logo após também veio a minha esposa também. Foi um período ruim para mim, que eu estava lá em casa. Gente, era um sufoco, foi um período assim de meio sufoco para mim. Depois eu acho que a sogra saiu, não sei se foi depois e tal. Aí estava eu no hospital de novo lá com a pastora Cláudia internada. Foi a mesma coisa, o sistema foi o mesmo de cura. Aí eu desci do carro, depois de ter ouvido o que o médico falou, ele entende dessas coisas, a gente tinha que respeitar médico, respeitar a medicina mesmo. Mas aí eu peguei aquele documento, cheguei lá no carro, deixei o carro antes de sair e falei, Senhor, isso aqui, ó. O médico está falando, está aqui escrito isso mesmo, está aqui. A doença está aqui, ó. Mas o Senhor é o médico dos médicos. Essa palavra que eu falei, Jesus Cristo é o meu Senhor. O apóstolo Baltazar nos ensina. E o Senhor pode reverter essa situação. E naquele momento ele havia dito que lá no 8º andar, o 7º andar, os velhos estavam correndo para o tudo. Você passar. Agora que eu contando isso e vendo isso, a gente vê o que Daniel passou na cova dos leões. Você quer imaginar o que Daniel passou na cova dos leões? Dá para você imaginar o que Sadraque, Mesaque e Abednego, Felipe, passaram na fornalha? Que às vezes a gente se sente assim, irmão. Às vezes a situação é tão ruim que você pode se comparar a isso às vezes. Aí você vê o que Daniel fez? A Bíblia diz que ele estava orando lá na cova dos leões. O que Sadraque e Mesaque estavam fazendo na fornalha? Eles estavam andando na fornalha. Estavam andando lá dentro, tinha um homem atrás deles ainda, andando ali. O quarto homem da fornalha, o Senhor Jesus, estava ali, o anjo do Senhor. Então aí você se sente confortável. Eu fiz aquela oração. Eu sei que, se eu não estiver enganado, 3 dias depois, o que estava lá em cima baixou assim, repentinamente. Abaixou, o pulmão limpou, começou a limpar, ela começou a reagir. Eu acho que com 10 dias, se eu não estiver me enganando, por uma semana, ela havia recebido alta daquele lugar infernal, de passagem, porque ninguém merece hospital. E o hospital não tem hospital bom, isso não existe. Bom é a sua casa, a sua cama. Bom é parque. Bom é passeio maravilhoso. Né? Apesar de ter pessoas boas ali dentro das nossas vidas. E isso foi experiência. Então, Jairo chegou dentro da casa dele, as pessoas falavam assim: olha, não mexe mais não, porque não tem jeito, ela morreu. Não mexe mais não importuna Jesus. Irmãos, importuna Jesus. Não cansa não. Não importuna, não deixa de importunar Jesus não. Jesus gosta de ser importunado. Jesus gosta quando dele sai virtude, porque o papel dele é curar. O papel dele é manifestar a cura para que o Pai seja exaltado. E para que o nome dele seja exaltado. Tem que ter fé. Se você viu uma situação que está de cabeça para baixo, veja ela de cabeça para cima, creia. E comece a enxergar assim, conviver que está assim, que está tudo certinho. Isso é fé. Sim. Aí quando Jesus viu que Jairo ficou meio, né, as pessoas falaram: sua filha morreu. Você nunca recebeu notícia dessa? Às vezes, né, muitos aqui nunca receberam notícia dessa assim, né? Imagine Jairo, então, né? Aí, ainda bem que Jesus estava ali perto. Eu quero dizer que Jesus sempre vai estar perto de você. Esteja colado nele. Vamos estar colado em Jesus. Porque qualquer coisa que vier, a gente está colado nele, né? Colado. Aí
Jesus olhou para ele e falou assim, isso aqui, Lucas, né, capítulo 5. Crê somente. Lucas não é Marcos. Crê somente, o que importa é crer. Crê. O que importa é você crer que Jesus ele está agindo. Não obstante Satanás está reagindo, o Senhor Jesus está agindo. Aleluia, glórias a Jesus. Então aquele disse, versículo 35, tua filha já morreu, por que ainda se incomoda o mestre? Versículo 36, mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Não temas o que você está olhando, não temas, crê somente, crê. Comece a conviver com, antes de ter, comece a conviver com a bênção, comece a conviver com a saúde, com a vitória, crê somente. Aí versículo 37, contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos de Tiago e João. Esteja sempre acompanhado, irmãos, assim, de pessoas desse naipe, né? Apesar deles, mas eram discípulos do Senhor Jesus. Esteja acompanhado de amigo sincero. Hoje é muito difícil, assim, um negócio que as pessoas, às vezes, eu sempre, quando eu fui ao apóstolo Baltazar, eu fui procurando ajuda, mesmo. Sempre que eu batia lá na porta dele. Hoje as pessoas não fazem isso, elas ficam com problema, mas não falam assim, pastor, eu preciso de ajuda mesmo. Você quer ir, então senta aqui, então vou dar uma cartilha, a gente vai andar nessa cartilha, então vamos lá? Mas as pessoas não querem, tem a cartilha de fé. É uma cartilha que vai mudar todo o meu posicionamento, conforme a Bíblia, conforme aconteceu comigo. Quando eu chegava até o apóstolo, ele dava uma cartilha, eu tinha que mudar todo o meu posicionamento. Era modo de falar, modo de agir, meus conceitos. E a coisa estava certa. Porque é uma cartilha de fé, né? Então é uma cartilha de fé. Então Jesus estava acompanhado ali daqueles homens que naquele momento sempre eram homens de fé, pessoas da confiança do Senhor Jesus Cristo naquele momento. Aí o versículo 38, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam e os que planteavam muito, né? São vozes, tá aí? Vozes que a gente vai estar ouvindo. A gente ouve vozes de pessoas, vozes externas. Foi o que Jesus viu, olha só. Olha a dificuldade da bênção. Está vendo aí? E aquele homem junto. Agora imagina aquele homem que acabou de perder a filhinha lá. Olha aí, chegando junto e viu aquilo lá. Aí, versículo 39. Ao entrar lhe disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Como é difícil alguém chegar para alguém e falar assim, fulano não está doente. Mas tá, o médico falou, não está doente. E para você falar, fulano não vai morrer. Eu já tive duas situações assim, que eu tive, alguém chegou para mim mesmo, né? E parentes, até aparentados meus, e eu falava, não vai morrer. Aí eu inventei até um jargão, né? Assim, ó, enquanto estiver no meu turno, ele não vai morrer. E batata mesmo, batata, porque aí a gente pega a pessoa, coloca ela na área de ação, aí pronto. Aí se você coloca na área de ação, você tem que ter responsabilidade mesmo. Você tem que ir lá na pessoa, né? Mesmo você não indo lá, mas você vai lá onde ela está pela fé e começa a ministrar a saúde no corpo. Começa a ministrar a saúde no corpo, né? Então foi o que aconteceu aqui. Jesus falou, a menina não está morta, a criança não está morta, mas dorme. Aí versículo 40, e riam-se dele, né? As pessoas vão zombar de você, a situação vai zombar de você, porque você não vai ver resultado, e a coisa está acontecendo, mas parece que você não está vendo resultado, mas a coisa está acontecendo, mas parece que você não está vendo resultado. Então, tire os olhos, confiança em resultado, e coloque a sua fé em Jesus, e pronto, descansa. E aí, Jesus mandou todo mundo cair fora.
mandou sair a todos, tomou o pai e a mãe. Olha o ministério de pai e de mãe presente aqui, está vendo? Primeiro foi o pai, aí voltou, Jesus pegou o pai e a mãe. Olha aqui, irmãos, que maravilha! Tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, entrou onde ela estava. Olha que maravilha! Versículo 41. Tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Uma palavra profética, uma palavra, essa mesma palavra que Jesus falou aqui com autoridade, é essa autoridade que Ele nos deu. Irmãos, Ele nos deu essa autoridade para a gente falar, para você pronunciar, o inferno ouvir. Eu quero ver se o ano que vem eu conto um testemunho aqui em relação a essas coisas assim, que ultimamente está acontecendo comigo, assim, um testemunho maravilhoso, assim, que só Deus, parece assim que as coisas estão caindo e assim do meu lado eu só vendo aquilo ali, ficando, eu falei: Jesus, e aí? E hoje eu falava, estou cercado por muitos anjos, coisa tremenda, então eu quero contar esse testemunho futuramente, viu? Mas assim, há uma palavra na tua boca, há uma palavra de fé na tua boca, você tem que sustentar essa palavra, seja em que nível for, para a cura de pessoa na família, para emprego, para estudo, seja para casamento, comprar casa, sustenta a palavra, sustenta essa palavra, conviva com ela. E Jesus falou: levanta-te. Por que Ele falou? Porque Jesus via que a menina não estava morta. A palavra do Senhor Jesus é porque a menina estava dormindo. Aí versículo 42 diz: imediatamente a menina se levantou e pôs a andar, pois tinha 12 anos. Olha, 12 anos, você sabe que 12 anos é governo, né? Um ano tem 12 meses, um dia tem 12 horas e por aí vai, era governo. Então aquela menina, ela estava debaixo de um governo de morte, mas Jesus apareceu ali naquela família. Jesus tirou o governo de morte ali e colocou vida sobre aquela menina, e aquela menina reviveu. Então eu quero te incentivar a começar a falar, a começar a pronunciar, a começar a dar ordem às coisas. Eu estava vendo um vídeo, acho que foi o Roger que me mandou, um vídeo bom. Fale com a doença. Isso, dê ordem. Tem que usar isso hoje em dia. Aquilo aqueles vídeos de fé, Como a gente ouvir isso e vai ficar ouvindo muita coisinha assim, pula, É bom de vez em quando, é bom, mas assim, aquelas palavras mesmo. Fale com a doença e ela vai sair. Fale com ela. Fale com essa porta fechada, se abra em nome de Jesus. Começa a dar uma ordem. Fala assim: isso aqui é meu. Você está nos caminhos do Senhor. Não precisa gritar tanto, mas assim, com aquela autoridade. Às vezes quando eu faço isso assim, com autoridade, aqui no pensamento, fala, dê uma ordem. Não vai ser assim, vai ser assim. E acabou. Pega essa autoridade, usa a sua autoridade em nome de Jesus, amém? Feche os teus olhos. Pai, queremos agradecer ao Senhor pela semente que vamos semear nesta noite, Pai. Queremos abençoar o teu povo, essa igreja de um coração generoso. Esta igreja ela é próspera, nós abençoamos a prosperidade de cada um. Não sabemos de onde vêm as coisas, mas o Senhor sabe, o Senhor manda. O Senhor tem estratégias. Quando não há mais jeito, não há mais solução, como foi no texto que acabamos de ler, o Senhor envia profetas. O Senhor usa as pessoas, usa os teus filhos. O Senhor é um Deus que abençoa. Amém. Estamos, ó Deus, chegando no fim de mais um ano, estamos chegando ao fim de mais um mês e entrando no último mês do ano. Podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Sim, Senhor Jesus. Amém. O Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Sim, Senhor. Se você for semear, você pode fazer a sua semente, semeia, fique alegre em nome de Jesus. Se não tiver, você já está abençoado assim mesmo. Vamos colocar de pé agora.
você que está em casa, nós vamos orar. Feche os teus olhos. Pega essa menina. Pega essa situação. Essa menina de 12 anos, ela representa uma situação, ela representa algo na sua vida também. Talvez você esteja com algum caso igual essa menina, igual esse pai tinha, algo acabado, algo que não teria jeito, algo que já havia acabado a esperança. Aquele pai, pelo que as pessoas contaram, as pessoas perderam a esperança, porque para elas a menina havia morrido. Talvez você esteja assim. Eu quero te incentivar a não estar assim. Eu quero te incentivar a crer. Eu quero te incentivar a ter fé. Sim, Jesus. O Espírito Santo já encheu você de fé. Existe uma porção de fé dentro de você. Amém, Senhor. Existe um poder dentro de você. Existe uma fé dentro de você. O Espírito Santo de Deus coloca dentro de você agora o poder. Coloca um movimento de fé dentro do seu coração, da sua mente agora. A sua mente é renovada pela fé neste momento. Amém, Jesus. Aí você coloca para fora as palavras. Você chama a existência aquilo que não é, como se já fosse, diz a palavra do Senhor. Isso é fé. É chamar a existência as coisas que não são, como se elas já fossem. Amém, Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, como se elas já fossem. Amém. E não arrede o pé dessa palavra. Sim. Não se afaste desse posicionamento. Aleluia. Se levante agora. Se posicione em nome de Jesus. Sim, Jesus. Se coloque de pé. Receba, Jesus. E Verdade. receba dessa unção agora. Amém, do povo. Jesus. Amém, Jesus. Você vai sentir agora o calor do Espírito Santo dentro de você, em nome de Jesus Cristo. Amém, agora, Jesus. Amém. o teu sangue na tua corrente sanguínea, enquanto nós estamos orando aqui agora. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Ele não mudou. O teu poder não mudou, Senhor Jesus. Continua o mesmo. Traga saúde àqueles que precisam de saúde, aqueles que precisam de uma porta aberta, e que esta enfermidade ela não existe mais, porque o amor de Deus encheu este coração e transbordou para fora sobre todo este corpo. Que esta pessoa, que os ouvintes, que os irmãos sintam esta cura milagrosa agora no corpo, dor de cabeça, enfermidade, seja ela onde estiver. Em nome de Jesus agora, sejam curados para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Agora vamos tomar o nosso chá, neste momento, no leito de hospital, seja o que for. Espírito Santo, vivifica agora esta vida, e vivifica o corpo mortal dela agora, dando saúde. Aonde necessitar de saúde, que o Senhor enche